Bom, gente, voltando à nossa aula, nós vamos responder a pergunta aqui do Premensul. Professor, nós técnicos de reabilitação de dependentes químicos, podemos fazer a técnica de contenção? Gente, vocês podem sim. Vocês vão atuar juntamente com a equipe que nós falamos, a equipe de enfermagem, a equipe médica, né, ou segurança. Vocês podem sim ser profissionais que vão fazer essa técnica juntamente com eles, né? Não sozinhos, lembrando que a gente viu, né? Que a contenção ela não é feita sozinha, ela precisa de alguns outros profissionais para poder ser uma contenção bem feita e da forma correta. Tá certo, gente? Então, agora nós vamos apresentar um pouco sobre a estratégia de redução de danos, que vocês vão conhecer, né? Eu acredito que já deve ter sido falado em aulas anteriores, mas a gente vai reforçar mais um pouquinho hoje. Tá certo? Então, vamos lá, voltando. Então, vamos lá. Estratégia de redução de danos, né? A redução de danos, gente, ela é uma estratégia utilizada pela primeira vez em Santos, em 1989. Na verdade, gente, ela surgiu na Holanda, por volta de 1980, na década de 80, foi que surgiu, justamente porque foi se observando que algumas pessoas que eram usuários de drogas injetáveis, estava acontecendo um grande número de pessoas com algumas doenças, como, por exemplo, doenças que são transmitidas pelo compartilhamento de agulhas contaminadas, que é a hepatite. Então, a partir daí, o município, né, o país, né, começou a se preocupar com a questão da redução de danos, no caso da Holanda. E aí eles fizeram o quê? Eles começaram a distribuir seringas descartáveis para que os usuários não utilizassem mais a seringa do outro. E dessa forma eles conseguiram reduzir a transmissão da hepatite B. Então, assim, no município de Santos, essa estratégia também surgiu semelhante à da Holanda. Também foi vista a questão da transmissão do vírus HIV. Então, alguns usuários compartilhavam agulhas contaminadas com o vírus e isso terminou acontecendo um aumento do número de casos de AIDS naquele município. Então, eles conseguiram, pela primeira vez, utilizar essa estratégia, oferecendo também essas seringas descartáveis, né? E a partir daí surgiu essa estratégia que vem se difundindo cada vez mais. E hoje vocês podem ver que a redução de danos, ela não é só para o uso da substância química, ela pode ser usada em outros contextos de vida, na questão da transmissão do HIV, a AIDS, né? Como algumas atividades que a gente pode fazer dentro do nosso serviço. Se eu for distribuir preservativo para os meus usuários, eu estou fazendo uma estratégia de redução de danos. Você pode fazer uma redução de danos do cigarro, como eu fiz uma experiência no meu CAPS, que eu fiz a substituição do cigarro pela canela, aquele pau de canela. O que o indivíduo, no momento que ele sente a vontade de fazer o uso do cigarro, ele substitui essa vontade colocando a canela na boca, né? E nesse estudo que eu fiz, né, nessa experiência, na verdade, eu consegui que um usuário meu deixasse de fumar, só pela substituição do cigarro pela canela. Então, eu distribuí, eu fiz uma atividade de grupo, inicialmente eu mostrei quais são os riscos do consumo do cigarro, e a partir daí, da segunda atividade, nós fizemos a distribuição dessa canela, né? E eu consegui que um usuário meu realmente, de fato, deixasse de fumar. Alguns reduziram o consumo e esse usuário deixou de fumar. São pequenas coisas, gente, que fazem a diferença, né? A gente sabe que a questão do cigarro não é do dia para a noite que a pessoa deixa de fumar, né? Até porque a dependência, a gente sabe que é difícil de ser tratada a dependência do tabaco, né? Então, assim, nesse caso, essas pequenas estratégias, elas não visam só a abstinência. A redução de danos, ela está ligada à redução do consumo, à redução de danos provocados pela substância no organismo. Então, por isso, ela é muito importante e vem sendo cada vez mais difundida. Então, ela vai ter, gente, por objetivo, essa estratégia, reduzir os danos provocados pelo uso das substâncias psicoativas em pessoas que não conseguem parar de usar. Ela foca o seu trabalho na pessoa. Isso é muito importante, e não na substância.
né? Porque a gente sabe que a maioria dos modelos tradicionais, elas dizem logo para o indivíduo que ele tem que parar imediatamente de fazer uso daquela determinada substância. E a redução de dano não. Ela aceita que a pessoa vá reduzindo o consumo e com o passar do tempo ela se torna um abstinente àquela substância, né? Então, isso é que faz o diferencial na redução de danos, que provavelmente ela deve ser bem mais aceita pelo usuário do que aquela estratégia de abstinência. Ela vai reconhecer que a abstinência é o ideal, mas a abstinência não é o início. Ela vai ser o fim daquele tratamento. É a abstinência. Então, por isso, ela é muito difundida hoje em dia. Então, ela permite, gente, que o usuário ele participe do seu tratamento, o que caracteriza uma medida formulada de baixo para cima, com a participação da equipe e o paciente, né? Como a gente falou na aula anterior da intervenção breve, né? Que você pode sentar com você profissional, sentando com o usuário e discutindo se ele o que ele quer de fato, se ele quer reduzir o padrão de consumo ou se ele quer se tornar abstinente à substância, né? Então, assim, você tem que discutir isso. Por isso que é importante, gente, a participação. Não adianta o profissional querer que o usuário pare de usar determinada substância. É aquela história que nós comentamos na aula passada, né? É questão da internação compulsória. É muito complicado, gente, porque para a pessoa deixar de ser um dependente químico, ela tem que aceitar o tratamento. Então, você tem que trabalhar em conjunto com o indivíduo e com a família, fazendo com que ele realmente queira sair do uso da substância, deixar de usar aquela substância, né? Isso é importantíssimo. Então, ela reconhece, gente, que a abstinência ela é ideal, mas ela vai aceitar alternativas que reduzam danos. Então, ela vai aceitar a diminuição do uso daquela determinada substância. Ela promove serviços, acesso ao serviço de baixa exigência, sendo mais tolerante. Não existe que se tenha abstinência total como pré-requisito. Então, para você utilizar essa estratégia, não é necessário que a pessoa fique totalmente sem usar a substância. Isso é o final, gente, é o final do processo, e não o início. Vamos agora entrar de fato quais seriam as estratégias de redução de dano para as principais drogas que são consumidas a nível no nosso território, né? Então, assim, com relação ao álcool, o que o indivíduo ele pode fazer? Ele deve frequentar bares e restaurantes que ofereçam maior segurança em relação ao consumo de bebidas alcoólicas. Como assim? Lugares que ofereçam água às pessoas que consomem álcool, que isso não é muito bem a nossa realidade. A gente sabe que se o indivíduo quiser água, ele vai ter que pedir, né? Comprar uma água mineral, juntamente com a bebida, e vai ficar alternando. Toma um gole de cerveja ou de outras bebidas e um gole de água, né? Pois ela hidrata e atenua os efeitos da bebida, gente. Por quê? Porque a água ela vai diluir a bebida no organismo, né? Alimentar-se bem também durante o consumo do álcool colabora para reduzir os danos, né? Porque a pessoa com o estômago vazio, a tendência é que aquele álcool ele seja mais absorvido pela mucosa gástrica. E aí ele vai causar mais danos, principalmente danos hepáticos, danos por fígado. Então, não dirigir sobre o efeito de bebidas alcoólicas e não pegar carona com quem bebeu. Isso também é uma estratégia de redução de danos, tá vendo? Simples e prática. Então, se vai beber, não dirige. Nós sabemos disso. A melhor estratégia para evitar esse problema é chamada amigo da vez. Uma pessoa fica sem beber durante a noite e se torna responsável por dirigir o carro. Digamos que vai sair 4 amigos. Então, você pode dizer, hoje eu não bebo, e os 3 vão beber. Então, eu vou dirigir hoje, né? Então, isso é uma forma de reduzir o dano. Que dano pode ser provocado pelo uso do álcool? Um acidente automobilístico, um acidente de moto, né? Que as pessoas, muitas vezes alcoolizadas, vocês sabem que a grande maioria dos acidentes que são recebidos hoje no HUT é decorrência de acidentes de motociclistas, né? E essas motos, normalmente a pessoa está embriagada, né? Então, isso é uma forma de reduzir um dano na pessoa, que é o que? Ela tem uma fratura em um membro ou até mesmo a morte. Então, com relação ao álcool, o que você pode fazer além disso? Beber em companhia de alguém ou de um grupo, nunca sozinho, gente, porque às vezes a pessoa pode apresentar um quadro, né? Porque nós vimos no início que o álcool ele causa uma determinada euforia, para depois causar uma depressão. Aí, de repente, a pessoa bebeu muito, está naquele momento já mais deprimido, com sono, a sonolência, e aí a pessoa vai dirigir.
termina causando um acidente, né? Então, a gente sempre recomenda que ele beba na companhia de alguém. Que procure um limite para o consumo de bebidas alcoólicas e aprenda a controlar o consumo, em termos de início, término e meio. Já bebeu muito, para a hora de parar, né? Ele tem que ter esse autocontrole. Alterne a bebida alcoólica com bebida sem álcool. Um copo de cerveja, um copo de refrigerante, ou de água, ou de suco, e fica alternando, um de cerveja, um de refrigerante, um de água. E assim, evita que o álcool ele consiga ser mais metabolizado, e aí a pessoa ter um efeito colateral maior, né? Como uma sonolência, que a gente já viu. E outras coisas a mais, mal-estar, vômitos, náuseas, e causa mais danos hepáticos também. Então, quanto mais depressa e maior a quantidade ingerida, mais o álcool atua como depressor e não como estimulante. Nós vimos, gente, na aula passada, que o álcool ele pode ser no início ele pode agir como um estimulante, que deixa a pessoa eufórica, desinibida, mas ele também pode ser um depressor depois, né? Depois que tem aquela fase. Normalmente você fica eufórico, estimulante, e depois você fica deprimido. Aí vem a sonolência e as outras coisas a mais. Então é nesse momento aí que é perigoso, por conta principalmente da questão de dirigir alcoolizado. Com relação ao crack, que estratégias podem ser utilizadas? As estratégias de redução de danos incluem a confecção de cachimbos próprios para evitar o fumo em recipientes potencialmente contaminados. Gente. Por que isso aí? Porque às vezes a pessoa pode ter uma hepatite, né? Pode ter essa transmissão. A distribuição de piteiras de silicone, protetor labial, que também pode acontecer os ferimentos, gente, na mucosa bucal. Informações e educação sobre doenças sexualmente transmissíveis e as hepatites, que ele fala aqui. E distribuição de preservativos também é importante, gente. A distribuição de preservativos, gente, ela pode ser considerada uma estratégia de redução de danos. Porque quando você está distribuindo preservativo, aquela pessoa vai usar, se caso ela use, vai evitar que ela consiga uma transmissão do vírus HIV ou de outras doenças sexualmente transmissíveis também, que a gente sabe que existe, né? Então, é muito importante. Projetos sociais que envolvam arte, o trabalho, grupal, entre outros. Então, o crack basicamente seriam isso, né? Então, lembrar que a estratégia de redução de dano, gente, ela não é só voltada para o uso de drogas, mas também ela pode ser voltada para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e outras coisas a mais que a gente viu aqui. Com relação, gente, à cocaína, o que a gente pode estar aconselhando nossos usuários? Né? Os usuários devem ser aconselhados a jamais compartilhar agulhas e seringas e nunca reaproveitar os já utilizados. Nós vimos no início da aula que algumas pessoas usavam agulhas e seringas contaminadas, e aí, com isso, gente, houve um aumento do número de casos de pessoas com o vírus da AIDS, né? Então, a gente viu no início que com a distribuição de agulhas e seringas descartáveis, houve uma redução dessa transmissão do vírus, né? E foi visto que realmente a estratégia de redução de danos é sim uma estratégia que deve ser utilizada, deve ser aceita, embora, gente, eu não sei se é de conhecimento de vocês, mas existem alguns profissionais que ainda têm muito preconceito com relação a essa estratégia. E até a família daqueles nossos usuários vão ter dificuldade em aceitar essa estratégia. Porque o que você está querendo me dizer? Ele vai só deixar de diminuir o uso da substância ou substituir por outra, que também pode ser uma estratégia de redução de danos, né? A gente sabe que o crack, a cocaína, ele é mais prejudicial ainda do que a maconha, né? Mas a gente já viu também na aula passada que a maconha, ela pode ser uma fábrica, entre aspas, de esquizofrênicos, né? Então, a família, ela vai ter dificuldade de aceitar. Como é que você está dizendo para mim que meu filho não vai usar cocaína, mas vai usar maconha? Né? Que você pode muito bem propor a redução nesse sentido. E também pode propor a diminuição, né? Então, a redução de danos, ela tem essas vertentes. Então, tem que ter cuidado com essa abordagem e orientar a família. E existe, gente, alguns profissionais que ainda têm resistência em relação à redução de danos. Eles não acreditam nessa política. Tanto que, infelizmente, nos nossos serviços, nós temos dificuldades. Poucos são os CAPs que realizam estratégia de redução de danos.
Muitos acham que é exclusivo do CAPS-AD, que só o CAPS-AD pode fazer a redução de danos. E não é, gente. Os outros serviços, pode ser tanto na atenção básica, como nos CAPS-2, que com o paciente com transtornos mentais, também podem fazer a redução de danos, nesse sentido que eu falei. Como eu fiz no meu CAPS, que foi redução de danos provocados pelo cigarro, que também não deixa de ser uma droga, né? A gente sabe disso. Então, é importante ter essa consciência de estar sempre orientando a família, porque a família, às vezes, pode não compreender como funciona a estratégia de redução de danos. Então, gente, com relação à cocaína, cada usuário, ele deve usar seu próprio equipamento e descartá-lo em local seguro, para que ninguém venha a se contaminar, né, a reutilizar. No caso da cocaína injetada, né? No caso da inalada, deve-se orientar o usuário ao uso do soro fisiológico, gente, nas narinas, para evitar essa lesão. Porque, às vezes, a cocaína, a gente sabe que ela tem as pessoas usam aquele canudinho, né, para cheirar a cocaína, e nesse fato de aspirar, pode causar lesões aqui na cavidade oral, né? Então, nasal. Então, essas lesões podem vir a ter sangramentos e outras complicações, né? Então, é orientado a que ele use esse soro fisiológico para que, de fato, haja uma lubrificação dessa narina. Porque alguns, ele diz aqui, que usam notas de dinheiro, papel contaminado, né? E dá preferência a canudos de plástico, que são mais higiênicos, né? A questão da higiene também é muito importante. E aqui finalizamos, né, essa parte. E nós vamos passar agora para a próxima apresentação. Tá certo, gente? Nós vamos ver agora um pouquinho. Enquanto ele posiciona ali os slides, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida com relação à estratégia de redução de danos. Porque aí agora nós vamos passar para a próxima aula, né? Que é rede de atenção psicossocial ao usuário de álcool e outras drogas. E o papel da família na promoção, proteção e sua reintegração na família e na sociedade, do usuário na família e na sociedade. Depois nós vamos passar para uma atividade avaliativa, que é em grupo, e depois a gente vai finalizar a nossa aula. Mas eu queria saber se vocês têm algum questionamento para fazer com relação à aula de redução de danos. Vou dar um tempinho aí para vocês, de 2 minutinhos. Então, gente, vamos lá. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Ou a gente já pode iniciar a apresentação da próxima aula? Então, vamos lá. Ninguém perguntou pelo chat. Então, vamos voltar, gente, a falar um pouquinho da rede, né? E assim, durante essa apresentação da rede, nós vamos falar como é que está estruturada a rede do município. Até porque nós residimos aqui, é o nosso território, e a gente precisa conhecer como é que funciona toda essa rede do município de Teresina. Tá certo, gente? Pois vamos lá agora, iniciando a aula de redes. Então, nós vamos ver a aula 8 e a aula 9. A aula 8, ela fala da rede de atenção psicossocial aos usuários de álcool e outras drogas. E a aula 9 fala da promoção, a proteção do usuário de drogas, sua reintegração na família e na sociedade. Vamos lá. Então, gente, aqui é importante, nós vamos dar início a essa apresentação falando um pouquinho sobre redes. O que seriam essas redes de atenção? Essas redes de atenção, elas são constituídas pelo conjunto de serviços e equipamentos de saúde disponíveis para atender a população dentro de um território, de uma vila, de um bairro ou de uma cidade. Quando a gente fala na rede de atenção psicossocial, a gente fala de todos os equipamentos que tem disponível para o atendimento àquele público de pessoas com transtornos mentais e com necessidades decorrentes do uso de substâncias psicoativas, que seria o álcool e as outras drogas, né? O território, ele não é apenas um lugar geográfico, gente. Ele é formado por pessoas que nela habitam, com suas instituições, empresas e senados. Então, o que acontece? Todos os CAPs que nós possuímos, os CAPs, as comunidades terapêuticas, né, e os outros dispositivos que fazem parte da rede, que nós vamos ver aqui, as unidades de acolhimento, eles trabalham com a noção de território. Os CAPs, eles têm mais esse princípio, além dos outros, né, no caso. Os CAPs é mais enfatizado essa questão de território.
nós temos 4 CAPs 2 em Teresina, um CAPs 3, um CAPs AD, estamos implantando um CAPs infantil. Então, todos os CAPs, no CAPs da Zona Norte, ele atende a população com transtorno mental, que é CAPs tipo 2, da Zona Norte, de todos os bairros da Zona Norte. Na Zona Sul, nós temos o CAPs 2 Sul e o 3 Sul. Então, eles atendem usuários com transtornos mentais da área do território da Zona Sul. E aí divididos os bairros. O CAPs 2 Sul acompanha uma parte, o 3 Sul acompanha outra. Então, por CAPs, essa noção de território, ela é muito simples de se entender. De repente, chegou um usuário lá no CAPs que eu trabalho, no Norte. O que acontece? Ele vai ser acolhido, eu vou fazer a primeira intervenção, vou fazer aquele acompanhamento dele ali naquele momento e vou encaminhar para o CAPs 2 Sul, uma hipótese. Porque se ele não mora na Zona Norte. Se ele for ficar na Zona Norte, se ele for morador daquela área, eu vou admitir, se for o caso de ser admitido. Vocês entenderam? Então, é assim que funciona. Então, essa noção de território ela é muito ampla, né? E também, gente, temos que lembrar que, como ele disse aqui, que o território, ele não é só uma vila, um bairro, ele é uma rede, como todos, né? A gente tem que lembrar também da assistência social, da educação, das políticas públicas, né? De moradia, de inserção no mercado de trabalho. Então, tudo isso, gente, faz parte do nosso território, né? Dos espaços que a gente tem disponível para esporte, para lazer, que também são muito importantes. Então, os serviços de saúde são como os nós de uma rede. Elas são compostas pela unidade básica de saúde, que é o postinho de saúde próximo do território, da casa daquele indivíduo, os hospitais gerais, os centros de atenção psicossocial de álcool e outras drogas, e o hospital psiquiátrico também está aqui. Né? Além do que? Das comunidades terapêuticas, das unidades de acolhimento e os outros dispositivos que a gente tem. E nós vamos ver cada um deles agora nessa aula. Mas para se construir uma rede, não basta apenas ofertar serviço em um mesmo território. É preciso assegurar que a ampliação da cobertura e saúde seja acompanhada de uma ampliação da comunicação entre os serviços para que se construa um processo de atenção e gestão mais eficientes, contribuindo para a parte mais importante, que é a integralidade da atenção. O que seria, gente, essa integralidade da atenção? Seria o ponto em que o indivíduo seria atendido todas as suas necessidades, como nós falamos no início. Aquele indivíduo que de repente teve uma fratura numa perna e que ele necessita fazer uma cirurgia, né? Então, o município ele tem que arcar a cirurgia daquele indivíduo. Na atenção básica, ele não vai ter o problema dele resolvido, que nós vimos, na prevenção primária. Então, ele já vai ser atendido na prevenção secundária, que é basicamente o quê? O tratamento daquele indivíduo. Né? Então, o município ele deve atender às necessidades de saúde daquele indivíduo, de acordo com o que ele precisa, né? Nós falamos, de acordo com o que ele precisa. Se ele precisa só de um tratamento para uma hipertensão ou para diabetes, o município ou o estado tem que oferecer aquele tratamento. Se ele precisa de um serviço de maior complexidade, que precisa fazer uma internação, por exemplo, na UTI ou no hospital geral, também tem que ser fornecido o acesso a esse tratamento. Então, para isso, gente, é necessário que ocorra a integração entre os serviços. E deixe com outros setores e outras redes, que nós falamos, a rede da assistência social, da educação, da questão que a gente falou dos espaços de lazer, moradia, também da questão da criminalidade também, que é importante se falar, da violência urbana que a gente vem sofrendo. Então, é uma rede como um todo. Um território, se você for ver, você vai ver que tem, além do serviço de saúde, você tem também o serviço de assistência, o serviço da educação, os serviços, tem delegacia, né? Existem vários serviços naquele território. Não é um único só. E uma perguntinha. Professora, quais são os CAPs que funcionam na Zona Sul? Onde posso encontrar o endereço de cada um? Você pode encontrar o endereço, gente, no site da Fundação Municipal de Saúde. Lá tem uma parte que tem um serviço. Você pode clicar e tem os CAPs, né? Mas os CAPs, gente, da Zona Sul, nós possuímos 2. Nós temos um que fica na Avenida Barão de Gurgueio, aqui próximo, gente. E temos um que fica próximo ali na Costa Rica, próximo àquele Beto Som, que é o CAPs 3 Sul. Então, nós temos um CAPs 2 Sul, o CAPs 3 Sul na Zona Sul e um CAPs Álcool e Droga,
que também fica na Zona Sul, na rua Quitino Bocaiúva, próximo da Asa Branca. Né? Esse CAPS AD, gente, é para a cidade inteira. Nós só possuímos um CAPS e é um CAPS 2, não é um CAPS 3, que funciona 24 horas. Né? Isso nós vamos falar aqui quando a gente for falar na nossa rede, tá certo? Então, vamos passando aqui. Então, a política integral, gente, a gente sabe que existem as portarias que regulamentam a política integral dos usuários de álcool e outras drogas. É só abrindo um parêntese, gente, que eu acabei não falando, mas existe também uma portaria que fala da redução de danos, que, se eu não me engano, é a 1028 de 2005. Ela é uma portaria que ela é específica para tratar da redução de danos. Depois vocês pesquisem portaria sobre redução de danos do Ministério da Saúde. É bom vocês darem uma lida para entender melhor quais são as atribuições dos profissionais que fazem redução de danos. Então, mas voltando aqui, a política de saúde integral aos usuários de álcool e outras drogas, ela foi lançada, gente, em 2003. Ela preconiza que a assistência prestada ao usuário de álcool e outras drogas seja baseada em dispositivos extra-hospitalares de atenção psicossocial, como o CAPS. Tá vendo, gente? Então, tá aí a importância do CAPS dentro desse dispositivo, né? Aliás, dentro dessa política. Então, devidamente articulado com a atenção primária, que aqui a gente fala com a atenção básica, gente, que a gente sabe que a atenção básica, ela é o primeiro nível que o usuário procura, né? O primeiro acolhimento deve ser feito aonde? Na unidade básica. Se a unidade básica não conseguir resolver aquela demanda daquele usuário, ela vai encaminhar para o atendimento especializado, que já seria o que? Os CAPS, gente. É importante dizer aqui, gente, que o CAPS, muitas pessoas têm uma concepção de que o CAPS, que tem transtorno mental ou que é usuário de droga, para ser tratado no CAPS. E isso não significa, isso não é verdade. Né? Você tem que avaliar se realmente aquele caso é CAPS, porque CAPS, gente, é para atender para as pessoas com transtornos mentais graves e persistentes. Né? E nem sempre as pessoas da comunidade aceitam ser acompanhado no CAPS. Muitas vezes um transtorno leve, às vezes uma depressão. E ela não tem necessidade de ser acompanhada no CAPS. O CAPS, gente, já entra como serviço de alta e média complexidade. Né? Até os recursos que chegam para o CAPS, ele cai no fundo de média e alta. No fundo municipal, lá no componente média e alta complexidade. Porque realmente, gente, ele é um serviço especializado. E de base comunitária, porque ele está inserido dentro da comunidade. Então, é importante definir isso, porque algumas pessoas encaminham para os CAPS a dizer assim, tem transtorno mental ou usou droga, mesmo sem conhecer aqueles critérios que nós vimos de uso nocivo e dependência, já acha que, de fato, já é para ser encaminhado imediatamente para o CAPS AD. Tem profissionais que nem escutam, uso de droga, o povo vai logo para o CAPS AD. Não faz nem o primeiro acolhimento, aquela escuta qualificada que nós falamos. Né? E isso é importante que seja feito. Então, a atual política do Ministério da Saúde para a atenção integral aos usuários de álcool e outras drogas traz algumas recomendações básicas, gente. Quais são as recomendações? É promover assistência em nível de cuidados primários, com disponibilidade de medicamentos de uso essencial em saúde mental, que são aqueles que nós vimos, aquelas medicações que são utilizadas para o tratamento da dependência química. Tem que estar disponível no nosso serviço. E embora a gente sabe que ainda precisa melhorar muito, a gente tem algumas medicações, mas precisa melhorar o elenco com as drogas mais novas, né? Medicações mais atuais. Promover os cuidados comunitários dentro da própria comunidade, que nós falamos, né? A questão de fazer atividade na comunidade, que possa trabalhar com a questão da promoção e da prevenção do uso de drogas, educar essa população, envolver nesse processo, importantíssimo esse ponto, a família, gente, a comunidade e os usuários, nesse processo de reabilitação também. Estabelecer políticas, programas e legislações específicas que existem. Nós vamos falar que existe uma portaria que ela regulamenta os CAPS, que é a 336, né, que ela institui o Centro de Atenção Psicossocial nas suas diferentes modalidades, que nós vamos ver que isso vai depender da questão populacional. Dê uma lida em casa também na 336,
de 2012, que é a portaria mãe dos CAPs, eu digo assim. E temos a portaria 3088, que ela institui a rede de atenção psicossocial, que ela fala de todos os componentes, como a rede deve ser estruturada. E nós vamos ver ela aqui na íntegra, a 3088. E tem uma portaria, gente, que ela é específica para CAPS AD3, que foi criado, quando foi criada essa modalidade, que o CAPS AD3, ele é um dispositivo em que o usuário vai ter o acompanhamento contínuo, 24 horas por dia, durante final de semana, feriado, todos os dias da semana. E, infelizmente, nós não temos essa modalidade em Teresina, de CAPS AD3. Então, atuar de forma integrada, gente, com os outros setores, monitorar a saúde mental da comunidade, é você identificar quais são os transtornos que são mais prevalentes naquela comunidade. É o transtorno mental ou é o uso da substância psicoativa? Né, que a gente sabe que se a gente for fazer um monitoramento da nossa comunidade, com certeza vai dar o uso de substância psicoativa. Embora o transtorno mental também seja, já está considerado que 3% da população já tem algum transtorno, né, mental grave e persistente. Então, se a gente for ver em números de índices, né, daqui a OMS diz que em 2020 a depressão vai ser uma das doenças mais incapacitantes do mundo. Não sei se vocês viram esse estudo. Né? Então, tem só, gente, aumentado o número de pessoas com esse sofrimento psíquico, que necessitam desse acompanhamento nos dispositivos. Precisamos também apoiar as pesquisas científicas, também, que é uma parte importante, né? Principalmente para a descoberta de novas medicações, de novas alternativas para o tratamento desses usuários. E aqui, gente, essa figura eu achei muito interessante, porque ela mostra aquela questão que nós vimos do território, né? Ela mostra que as unidades básicas de saúde, que devem ser o primeiro acesso do indivíduo ao sistema de saúde, deve ser pela unidade básica. O consultório não é mais de rua, que está porque é uma figura um pouco antiga, mas é consultório de rua, né, na rua agora, porque ela de rua, o consultório de rua era componente da saúde mental. Ele era a saúde mental que era responsável por ele. Então ele passou, gente, para a atenção básica. E ele se tornou, em vez de rua, ele passou a ser consultório na rua. Eu acho que vocês viram com a professora da aula anterior, né? Como é o trabalho do consultório na rua. Acredito que devam ter visto. Temos também, só voltando aqui a questão do consultório na rua, ele trabalha com pessoas que vivem em situação de rua. Né, moradores, entre aspas, de rua, eles fazem atendimento psicológico, fazem atendimento de enfermagem, tem redutores de danos, eles fazem todo esse trabalho. Né, uma equipe itinerante, eles têm um carro, um volante, eles ficam percorrendo as ruas de Teresina, nós temos só uma única equipe fazendo esse atendimento a esses usuários em situação de rua. Nós temos as enfermarias especializadas em álcool e outras drogas, que eu vou falar bem direitinho para vocês, aqui é só mostrando a figura, as unidades de acolhimento transitórios. Aqui temos os CAPs, que são o CAPs, gente, ele age como regulador dessa rede de atenção psicossocial. E temos as comunidades terapêuticas, também estão aqui presentes. As equipes de apoio para as comunidades terapêuticas, que na verdade isso aqui é mais, assim, não tem. A equipe de apoio da comunidade terapêutica é os CAPs, gente. Os CAPs é que são o apoio para a comunidade, né? Quando eles precisam de algum atendimento na questão da saúde, alguns... Inclusive já tem, né, profissionais como psicólogos nas comunidades terapêuticas, tem assistentes sociais, mas alguns recorrem aos dispositivos, os CAPs, para fazer esse atendimento. Então também é muito importante. Aí, gente, esse slide aqui é o meu preferido, né? Porque ele vai falar basicamente quais são os componentes dessa rede. À medida que eu for falando dos componentes, eu vou dizendo para vocês, explicando o que Teresina tem, tá certo? Para vocês entenderem melhor. Atenção básica em saúde. Nós temos as unidades básicas de saúde, que nós falamos que corresponde ao primeiro nível que a pessoa deve procurar, o indivíduo, né? Que são os postos de saúde, que nós conhecemos, a estratégia de saúde da família. Tem composta por médico, enfermeiros, agentes comunitários de saúde, odontólogo, técnico de higiene bucal, né? Então, tem toda uma equipe também multidisciplinar que faz esse primeiro atendimento a nível básico, né? Aquele usuário que normalmente necessita de uma consulta médica, uma consulta com o enfermeiro, né? Que precisa fazer uma citologia, que precisa de um tratamento odontológico, que tem as necessidades mais básicas para ser atendidas.
Então, o indivíduo, ele deve, de fato, procurar atender necessidade nesse nível de atenção, que seria na prevenção primária, que nós falamos, nas unidades básicas de saúde. Em Teresina, nós possuímos mais de 200 equipes, gente. Saúde estratégica da família. Teresina tem a cobertura de mais de 95% de equipes. Então, é uma cobertura muito boa. Então, se você for perguntar a qualquer indivíduo, normalmente ele tem uma equipe que acompanha, né? Embora a gente saiba que existem as dificuldades. E com relação ao núcleo de apoio à saúde da família, os NASFs, conhecidos, né? Teresina só tem 3 NASF. Um nasce na zona sul, um na zona norte e um na zona leste. Esses NASF, gente, eles dão suporte para em torno de 8 a 9 equipes, que ainda é insuficiente, nós sabemos, por conta que tem 200 e poucas equipes, então o número de NASF não é o suficiente. E o que atividade eles fazem? Eles oferecem o apoio matricial, tem psicólogo, que é o apoio matricial. Ele ajudar na questão de aproximar a atenção básica com os CAPs, eles ajudam nesse processo, né, fazer o matriciamento, que a gente chama, da saúde mental com a atenção básica, que é essa aproximação, fazer com que o indivíduo se sinta pertencente naquela unidade básica. Porque mesmo que o indivíduo faça acompanhamento no CAPS-AD, ele nunca vai deixar de ser da atenção básica. Por quê? Porque o território dele é a atenção mais básica e ele tem outras necessidades que podem não ser supridas lá no CAPS. De repente, ele precisa fazer um exame, um hemograma, um exame simples. Ele vai fazer no CAPS? Não. Porque no CAPS a gente não faz hemograma. Ele vai fazer na atenção básica. Então, o indivíduo que hoje frequenta qualquer CAPS nosso, ele também tem que fazer parte da atenção básica. E a atenção básica não pode excluí-lo. Dizer assim, o fulano de tal é do CAPS. O fulano de tal não é do CAPS, o fulano de tal é da rede. Então, todos nós temos que nos responsabilizar por isso. Temos o consultório na rua, que em Teresina só tem um também. Essa é a atenção básica, que está incluída, essa atenção básica. Temos o apoio ao serviço de atenção residencial de caráter transitório, centro de convivência e cultura. Isso aqui, na verdade, o que nós temos aqui são basicamente esses aqui. A unidade básica, o NASF, o consultório na rua. O apoio a gente não tem. E o centro de convivência e cultura, gente, a gente não tem na saúde. Nós temos na assistência social. Né? Na saúde, infelizmente, por que não tem na saúde? Porque os recursos, gente, são insuficientes. Não, existe uma portaria de 2005 que ela vai regulamentar o centro de convivência em saúde mental. Só, gente, que não tem financiamento pelo Ministério da Saúde. Então, os gestores pouco se interessam por conta das despesas, né, e a situação atual do país. Então, infelizmente, a gente não tem esse centro de convivência e cultura da saúde, mas temos da assistência, né? Nós temos o centro de convivência do idoso, que funcionava ali, que inclusive está sendo transferido para o Pedro Arruda, né? Que é o centro de convivência que funcionava do lado do Linear Araújo, não temos mais, infelizmente. E temos aqui o componente da psicossocial estratégica, que são os CAPs nas suas diferentes modalidades. Em Teresina, nós possuímos 4 CAPs tipo 2, um CAPS 3, um CAPS AD, um CAPS infantil de gestão estadual e estamos implantando um CAPS infantil de gestão municipal. Então, a nossa rede, se a gente for comparar com outras capitais, não é uma rede ruim. Os serviços realmente tem muitas modalidades, né? Inclusive, se a gente for fazer o cálculo do número de CAPs, ele dá um percentual até bom, considerável. Embora a gente sabe, de fato, que a gente precisa melhorar, principalmente com relação agora ao CAPS AD. Nós precisamos, sim, implantar uma modalidade de CAPS AD3, que já é também pretensão, mas por conta que o Ministério da Saúde está passando por um momento difícil, e a questão do financiamento, gente, foi suspenso para a maioria dos serviços. Então, isso dificulta para o gestor, porque para manter um serviço desse, gente, é muito caro. Não é barato se manter um CAPS. Tem questão de alimentação, de profissionais, de medicação, e aluguel de imóveis, porque não tem ainda sede própria, embora vão ser construídas algumas sedes próprias, tem muitas despesas. Né? E pelo fato da atual conjuntura do país, fica muito difícil se conseguir implantar novos serviços. Nós temos a atenção de urgência e emergência, o SAMU, que é nosso parceiro, a gente sabe, né? As salas de estabilização não é bem a nossa realidade. Temos as UPAs, temos 24 horas,
Alguns estão sendo implantados, já temos alguns funcionando, 2 ou 3. E temos as unidades básicas também que fazem também esse atendimento de urgência, né? Embora mais primitivo. Que faz mais atendimento de urgência são os hospitais. A atenção residencial de caráter transitório, nós temos as unidades de acolhimento, parte importante para a questão da dependência química, porque essas unidades de acolhimento, gente, elas podem ser tanto infantil como adulto. O que elas atendem? Elas atendem, a infantil atende pessoas com transtornos decorrentes do uso de substâncias psicoativas menores de 18 anos. Né? Ela é um atendimento em que é uma moradia, gente. Ela funciona como uma moradia, que a pessoa passa em torno de 3 a 6 meses fazendo esse acompanhamento com a equipe multiprofissional, com psicólogo, com assistente social, com redutores de danos e cuidadores, que trabalham na perspectiva de fazer com que o indivíduo faça esse tratamento para a dependência química. Né? Infelizmente, a nossa unidade de acolhimento, nós não tivemos muito sucesso, e a única que a gente tinha do município, que era infantil, não tivemos uma boa resposta, porque nós tivemos muitos problemas judiciais, que a justiça encaminhava esses adolescentes, muitas vezes como se fosse uma internação compulsória, que não é o objetivo da unidade de acolhimento, e aí terminamos que estamos em fase de fechamento desse dispositivo, para que a gente possa habilitar o CAPS infantil. Né? E aí, assim, a do Estado, nós tínhamos 2 espaços de valorização da vida, né, que inclusive já estão também por problemas financeiros. Eu não tenho a certeza de fato de ter realmente, não está mais funcionando, mas eu soube informações seguras que parece que o serviço deixou de funcionar. Os 2 espaços, que era do Cidade Jardim, e tinha um no Matadouro, um masculino e um feminino. Deixaram de funcionar, né, infelizmente. Então, assim, às vezes a gente tem que ter muito cuidado, porque o Ministério da Saúde, ele usa algumas portarias que, dependendo da realidade do local, elas não se adequam muito, né? A nossa realidade aqui de Teresina é diferente da realidade do Rio Grande do Sul, totalmente, gente. Se você for pegar, eu conheci o Curitiba, eu conheci o Cabos AD3 em Curitiba, e assim você vê que até o público já, gente, é muito menos do que os nossos. Por quê? Porque a grande maioria da população, elas têm acesso a serviços, a plano de saúde, a condição aquisitiva das pessoas é maior, né, gente? Então, alguns deixam de procurar os serviços do SUS e terminam procurando serviços particulares, né? Que ainda tem essa cultura, algumas pessoas, né? Alguns municípios ainda têm a cultura de que o SUS ainda tem muitas falhas. E a gente sabe que, infelizmente, tem, mas também tem muita coisa boa para oferecer, né? Então, assim, a realidade do sul do país é totalmente diferente da realidade daqui. Então, a gente nunca vai poder comparar um CAPS lá de Curitiba com um CAPS de Teresina. Nós também temos muitas coisas positivas e coisas negativas, assim como eles também. Né? E a gente tem que se adequar à nossa realidade, que é totalmente diferente da do Sul. Né? Aí tem o serviço de atenção em regime residencial, que isso aí também faz, as unidades de acolhimento, elas funcionam basicamente como uma moradia, gente. E tem a masculina, que eu falei que teve, a feminina, da adulto, que ela também acolhe pessoas que têm problemas decorrente do uso de substância psicoativa. É uma espécie de moradia, onde as pessoas residem num período de 3 a 6 meses. Né? Então, é muito importante porque ela tira, de fato, aquele ambiente que está fazendo uso da droga, mas as tentativas, a nossa da infantil, infelizmente, não deu muito certo. Né? Temos a atenção hospitalar, enfermaria especializada em hospital geral, o serviço hospitalar de referência, para atenção às pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidade decorrente do uso de álcool, crack e outras drogas. Na verdade, o que a gente tem aqui, gente, é só as enfermarias especializadas em hospital geral. Nós temos um hospital que ele está de pouco desvirtuando essa política. O hospital do Mucambinho, que faz desintoxicação, né, de usuários, principalmente de desintoxicação do álcool, né. E assim, o Mucambinho, ele começou com 10 leitos. E hoje, praticamente, todo o hospital ele é voltado para a questão do tratamento do álcool e outras drogas, que isso não é a política do Ministério, gente. O Ministério da Saúde, ele quer que existam leitos de atenção psicossociais para aqueles usuários em hospitais gerais, como, por exemplo, no hospital, na maternidade Evangelina Rosa, nós temos 6 leitos para as mulheres, não sei se vocês sabem disso, para as mulheres que estejam na situação de parto, né, que tiveram bebê,
ou que estão no puerpério, que é depois do nascimento da criança, que são pessoas que têm problemas com o uso de drogas e que também têm transtorno mental. Então, esses leitos são direcionados para essas pessoas que têm essas comorbidades. Então, hoje a gente tem o que em Teresina? Nós temos os 6 leitos na maternidade, temos esses leitos do Mucambinho, que eu falei para vocês. Os leitos do município nós não conseguimos habilitar, que são os leitos do Hospital da Primavera. Então, basicamente, está sendo implantado algum no Hospital da Polícia Militar também. O HGV foi feito tentativa, mas ainda não conseguiram, não tem uma resposta. E temos o município também, que está também em fase de negociação para implantar em torno de 4 a 7 leitos. A gente não sabe ainda qual vai ser o hospital, porque nós temos dificuldade, gente, porque existem várias redes que também objetivam leitos, que querem esses leitos, e aí fica muito difícil, a gente vai ter que lutar contra as redes da RUI, né, de urgência e emergência, que quer leito, a rede da assistência, a rede Cegonha, que é justamente para ter os leitos obstétricos. Então, são várias redes que também querem, né, e ainda tem a rede de atenção psicossocial, que é a RAPS. Então, são muitas redes e poucos hospitais, né, então é muito difícil se conseguir implantar leitos, mas a gente tá correndo atrás e vamos ver se no próximo ano a gente avança nesse sentido, de implantar esses leitos. Temos, gente, as estratégias de desinstitucionalização, que são os serviços residenciais terapêuticos e o programa de volta para casa. Esse serviço residencial terapêutico são para moradores, pessoas oriundas do hospital psiquiátrico, que tem 10, 15 anos que moram lá, que são moradores do Areolino, morar no Meduno, e que não consegue mais resgatar os vínculos com a família. Então, hoje no município, é uma casa, gente, foi uma casa normal, as pessoas moram lá, tem cuidador, técnico de enfermagem. No nosso do município, nós temos uma residência tipo 2. Por que tipo 2? É aquela que exige mais cuidado por parte dos moradores. Porque são pessoas que têm, às vezes, debilidades físicas, né, que precisam ter um técnico de enfermagem e um cuidador. Então, a nossa do município é tipo 2, a residência terapêutica tipo 2. E a do Estado, nós temos 3 residências do Estado. São 2 da Zona Sul e 1 da Zona Norte. E ela só, como é tipo 1, ela só possui cuidadores, que cuidam daqueles usuários que moram lá. Então, são pessoas com transtornos mentais, que perderam os vínculos com a família, que não tem onde morar. Aí vão ser admitidas nessa casa. É uma casa normal, funciona como se fosse qualquer residência, só que os usuários são egressos de longas internações em hospitais psiquiátricos. Moram lá como se fosse uma família formada por usuários com transtornos mentais e que tem uma equipe que acompanha eles no seu dia a dia. Lá eles cozinham, né, eles passam um dia, dormem lá, é a casa deles, né? Basicamente é isso. E o programa de volta para casa, gente, é um benefício que o Ministério da Saúde ele oferece para esses usuários, para se manter em torno de 320 a 420 reais. Acho que aumentou agora, está 420. Eles recebem esse benefício para se manter. E tem as estratégias de reabilitação, que são as iniciativas de geração, trabalho e renda, e tem os empreendimentos solidários e cooperativos sociais. Que aqui, gente, entra mais a questão de geração de renda, né? Que infelizmente a gente precisa avançar muito. Hoje a gente está implantando um quiosque no shopping da cidade, para que nossos usuários, eles confeccionem produtos para que possam ser vendidos lá. O quiosque ainda está em fase de abertura, nós conseguimos já o local, já tem alguns produtos que estão lá expostos para venda, né? Esses produtos, gente, eles são produzidos pelos usuários nos CAPs, e aí foram levados para lá para que a gente possa vender, e com o lucro desses produtos, que possa ser distribuído com o usuário e com serviço para a questão de custos, né? Custo do próprio, para poder confeccionar com outras coisas novas, né? Então, assim, ficou muito interessante, e alguns usuários estão bastante, assim, participativos, estão fazendo muita coisa para vender lá, tem bolsa, pano de prato, muitas coisas, né? Que são importantes para a ressocialização deles, né? Então, basicamente a rede se inclui isso aí. Só lembrando, gente, que vocês viram aqui quando a gente descreveu todos os componentes da rede, nós não vimos a presença do hospital psiquiátrico e nem das comunidades terapêuticas, né? Por que seria que não está aqui? O hospital psiquiátrico, porque com a reforma psiquiátrica, a tendência é que eles vão realmente se transformar, o Areolino, inclusive o diretor sempre fala,
que ele quer que o Hospital Aurelino de Abreu se transforme no hospital geral, com leitos destinados às pessoas com transtornos mentais e com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas. Então, esse é o objetivo desse hospital. Não é ficar só um hospital só com pessoas com transtornos mentais. Né? Isso não é o objetivo da política de saúde mental. Então, por isso que ele não cita o hospital psiquiátrico aqui. Mas lá na portaria, se você for ler, ele diz que é um dispositivo de retaguarda. Assim como as comunidades terapêuticas, gente. Ela não está incluída aqui, mas também são dispositivos de retaguarda. E as comunidades terapêuticas, elas têm avançado muito nesse processo. Inclusive, algumas já têm a questão já querem conseguir até o CENES, que é o Cadastro Estabelecimento de Saúde, né? Já tem uma portaria que já está falando sobre isso. Então, elas, por mais que não estejam aqui, mas elas também são dispositivos da rede, não deixam de ser, né? Aí vai depender dos profissionais. Alguns têm resistência em estar encaminhando para as comunidades, outros já acham que a comunidade tem um papel muito importante, né? Isso aí também vai depender da postura de cada profissional e se o usuário realmente deseja aceitar o tratamento. O importante, gente, é que não se utilize em última instância a internação compulsória que a gente viu na aula passada, né? Que as pessoas procurem esse serviço de saúde, né? Que possam sim ser acompanhados de forma digna, de cada vez mais humana, e que nós possamos atender a necessidade deles, né? Dentro desse princípio da integralidade, o princípio do SUS. Então, assim, aqui nós já vamos falar um pouquinho, gente, da promoção e da proteção do usuário, a reintegração dele na família e na sociedade, que já é a nossa última aula. Então, a família, segundo Mishman e Fishman, é formada por um grupo natural, que desenvolve padrões de interação, que governa o funcionamento dos membros da família, delineando seus comportamentos e facilitando seu convívio. Constituindo, gente, o sistema, a família é um sistema, como se fosse um sistema do corpo da gente. Ela tem que estar inteirada, né? Além disso, elucida que dentro de um sistema familiar pode haver subgrupos compostos por afinidade, gêneros e idades, onde o comportamento de um membro influenciará no comportamento dos demais. É aquela que a gente falou, é a influência da família, né, no indivíduo. Se o indivíduo tem uma família estruturada, né, nós vimos a questão da dependência química, se o pai faz uso de substâncias psicoativas, nós vimos aquela questão da família como um fator de risco, como um fator de proteção, isso aqui entra bem aqui nesse tópico, que é muito importante. A família, ela tem uma influência muito grande no indivíduo. E ela pode tanto ser fator de risco como fator de proteção. Então, assim, as dependências têm sua origem dentro da família, ou no meio igual o indivíduo está inserido. Ninguém nasce dependente químico. Ninguém. Então, muitas vezes a dependência química ela começa dentro de casa. Às vezes pode começar não só dentro de casa, no trabalho, no ambiente de interação dentro da comunidade, com os amigos, né? A gente viu isso. Então, muitas famílias usam drogas como álcool em casa e acabam oferecendo desde cedo aos filhos. Gente, isso aqui é muito comum. O filho vê o pai fazendo uso da substância, tem uma grande probabilidade dele usar. Meu pai usa, pois também vou usar. Iniciando o consumo dentro do próprio lar. Além desse fator, deve-se levar em conta a não estruturação do núcleo familiar, onde não existe definições específicas de papéis, conflitos e o não estabelecimento de regras e limites que nós já vimos também na aula anterior, né? Que as famílias muitas vezes não têm esse limite. Não tem regras de convivência dentro da própria casa. Que é uma família que só tem a questão da discussão, não tem um diálogo, né? Que isso realmente precisa ser reforçado dentro das nossas famílias, gente. É o diálogo, a participação dos pais no processo de criação dos filhos. Isso é a parte mais importante. E para finalizar, né? O uso abusivo de drogas tem levado a um sofrimento das relações afetivas, causando problemas familiares e comunitários. No âmbito de recuperação, é formado pela união da família, dos amigos e demais pessoas que são importantes para o usuário. Gente, já foi feito pesquisas que comprovam o papel da família no tratamento e na reabilitação do dependente químico é muito importante. Quando você tem, não só da dependência química, mas também do transtorno, quando você tem uma família que participa ativamente daquele tratamento, eu digo com certeza, por experiência, como aquele indivíduo, ele tem um maior sucesso. O prognóstico dele é bem melhor. É necessário, gente, que as famílias se livrem de preconceitos e busquem informações sobre os assuntos
relacionadas à patologia, que a família conheça quais são os efeitos das drogas. É importantíssimo. E com isso, saber lidar melhor com as articulações que podem ocorrer por parte dos usuários. É a família saber, gente, se no momento de agressividade ele está daquela forma, porque ele fez uso de uma substância, não porque é o comportamento normal dele. Né? Então, é muito importante a família sempre estar participando do tratamento, conhecendo os sinais e os sintomas da dependência química. Então, a participação da família no tratamento já é algo acordado e referido por vários autores, que dão ênfase e partilham um pensamento certificado de que todos, dentro do sistema familiar, estão ligados e a mudança no comportamento do usuário provocará melhoria em todo o restante da família, gente. Porque a gente sabe que o usuário em crise, ele desestrutura. O usuário que está em crise ou que está fazendo uso da substância, ele causa um sofrimento intenso àquela família, àquela mãe, àquele pai, àquela avó. Né? Então, tudo isso tem que ser considerado. A família, ela é, sim, importante no tratamento. Então, sempre que vocês forem fazer uma abordagem ao indivíduo, sempre chame a família para estar presente nessa abordagem. Isso vai facilitar muito o tratamento desses indivíduos, tá certo, gente? Agora nós vamos fazer a nossa última atividade, né? E depois a gente vai fazer uma avaliaçãozinha rápida para a gente poder finalizar a nossa aula de hoje. Então, vamos lá. Nós vamos para a página 82. Procurem aí, gente, a página 82. Né? Também uma atividade em grupo, que vocês vão fazer uma breve discussão, vai ser da mesma forma da atividade anterior. Cada um vai escolher um mediador para que faça apresentar essa questão aqui. É só uma questão, né? Baseada nas discussões acima, caracteriza a importância da família e da sociedade no processo de reinserção do usuário de álcool e outras drogas. 10 minutos para vocês responderem, aí vai ser 5 minutos para cada um apresentar. Tá certo, gente? Tempo de 10 minutos. 10 minutos. Bom, gente, voltando. O Prêmio Norte vai ser o primeiro a se apresentar? Vamos lá, gente. Nós temos um tempo de 5 minutos para cada polo. Prêmio Norte. Vamos lá. Não estou ouvindo vocês. Oi, tá ouvindo? Estou. Agora estou ouvindo. Ah, certo. Ok. Oi, professora. Boa tarde. Chamo Leide. Boa tarde. Nós vamos falar um pouquinho da atividade, né? Baseado nas discussões acima, caracteriza a importância da família e da sociedade no processo de reinserção do usuário de álcool e de outras drogas. Professora, o primeiro ponto, assim, que eu e a Amanda entramos em do seu que ele possa novamente conquistar, né, o seu espaço, primeiramente, que ele tem que demonstrar que realmente está querendo conquistar novamente o seu espaço. Aí tem assim, dependente químico deve ser trabalhando para que se sinta confiante, que são capazes de mudar a sua realidade. Então ele precisa novamente sair daquele mundo que ele estava antes, né? Ele precisa novamente resgatar e demonstrar isso, que está realmente digno de resgatar essa confiança. Né? E na família, essa reconquista, na família, reconquistar a confiança é importante, pois a família deve ser o primeiro passo onde o indivíduo deve mostrar que é capaz de se reintegrar na sociedade. Então, as recaídas, infelizmente, elas são possíveis, né? A família dá aquele voto de confiança novamente. Infelizmente, o ente pode vir a cair novamente, né? Ter aquelas recaídas. Mas é importante que a família esteja sempre dando apoio, né? Não posso desistir do seu ente querido, dessa pessoa. E
E ter Também. paciência, né? Infelizmente é uma coisa que vai acontecer, né? Que nós temos que ter paciência, ter amor e procurar sempre estar conversando, se orientando, nunca virar as costas. Acho que virar as costas realmente é algo que não deve acontecer, né? É difícil, né? Eu particularmente, eu tenho um dependente químico na minha família, né? Meu irmão mais novo, então assim, é difícil, né? E não é fácil, né? É então difícil. devemos demonstrar amor, compreender e saber que nós o amamos, né? Queremos que ele saia desse mundo. Né? E a Amanda, ela vai complementar, tá bom? Um pouquinho do que eu falei. Tá certo, meu amor. Muito Então, bom. esse apoio da família o apoio da família e dos amigos é importante para dar esse suporte emocional para o dependente químico. E assim ele não vai se sentir desamparado. E a família, ela passa a lidar essa situação sem culpabilizar o indivíduo, o que ajuda no tratamento. E a sociedade, ela tem que estar preparada para receber essa pessoa, conhecer os limites dela para não colocá-la em situações que ela sofra recaída, não excluir nem tratar mal. E junto a isso tem o suporte social necessário e dificilmente a pessoa voltará à situação anterior ao tratamento. Excelente a resposta de vocês. Muito bom. Pois vamos lá agora para o Premem Sul. Muito bem. Júlia Nunes agora. Premem Sul com algumas dificuldades técnicas. Ah. Quem vai falar, gente? Da Irla aqui do Juliano Nunes. Pode falar. Da Irla aqui do Juliano Nunes. Bem, a participação da família, né, como já foi falado, é muito importante. E principalmente o apoio dos amigos também, mas daqueles amigos que realmente estão dispostos a ajudar o indivíduo. Porque lidar com a dependência, diga-se de passagem, não é nada fácil, né? E tem que ter aquela pessoa mesmo que apoia, que dá todo o suporte. Para que ele possa aprender a viver sem a droga. A reintegração social dos usuários de drogas não é nada mais que devolver sua dignidade, seus valores morais e também ações que envolvam programas voltados para o trabalho e renda, além da distribuição de tarefa e de responsabilidade desses indivíduos. Investimento na educação e qualificação e prepará-los para a reintegração na sociedade. Muito bem. É isso mesmo. E o Premem Sul agora, gente. Coloquem pelo chat, Premem Sul. Deu pra visualizar, gente. Vamos ver se a gente... Vamos lá, gente, se a gente consegue. Acho que a câmera tá travando, gente. Coloquem pelo chat a resposta de vocês. Vamos lá, Premem Sul no chat.
Tá certo. Premensul, a família é um fator primordial na reinserção do indivíduo. Na sociedade, os pais, os amigos e familiares podem devolver a dignidade e valores morais, podem dar o suporte emocional e amor. Isso, gente. Então é muito importante falar que a família, ela tem que realmente atuar nesse sentido, gente, de dar proteção, de realmente não julgar, evitar aqueles pré-julgamentos que nós falamos, né? Porque muitas vezes é difícil você lidar com o dependente químico, né? Às vezes você tenta, faz com que a pessoa procure um dispositivo para fazer o tratamento e aquela pessoa não quer. Muitas vezes ela não se aceita como dependente químico. E isso vai dificultar muito o trabalho da família. Mas a família tem que procurar não desistir, porque em alguns casos ela realmente desiste. Infelizmente, a gente sabe que existem algumas famílias que já não suportam mais. Né? Que a gente sabe que existe, além da questão do sofrimento psíquico todo, e envolve também a questão de perda de bens, que às vezes o usuário, em situações de muita dependência, né, ele pode sim pegar alguns objetos na casa, fazer com que a família perca a única coisa que tem. Muitas vezes as famílias já vêm no sofrimento intenso, né, uma falta de recursos financeiros. Tudo isso vai gerar cada vez mais sofrimento na família, né? E também, às vezes, o indivíduo é agressivo com aquela família. Existe uma série de fatores que fazem com que a família termine se desmotivando em ajudar aquele seu familiar, né? Então é importante, gente, muito importante a família, porque já foi feito várias pesquisas que demonstram quando a família ela é atuante no processo, tanto no caso da dependência química também, como no caso do transtorno mental, a gente observa que quando a família participa, o prognóstico do usuário é bem melhor. E ele consegue, sim, sair daquele problema e muitas vezes se reinserir na sociedade, como a gente viu aqui. Né? E a sociedade também tem esse papel, não só a família, de oferecer serviços que possam estar atuando como suporte para aquele determinado indivíduo, que a gente falou, a questão do esporte, do lazer, da educação, que possa oferecer todos os recursos disponíveis naquele território para aquele indivíduo realmente aceite o tratamento e possa se reabilitar, tá certo, gente? Então, agora, só para finalizar, eu gostaria que vocês fizessem uma avaliação da aula de hoje, né? Nossa última aula, nós vamos sentir bastante falta de vocês. Foi, assim, muito bom para mim, uma experiência muito gratificante. Espero que a gente tenha a oportunidade de se encontrar outras vezes, né? Seja aqui ou até mesmo no mercado, na profissão. Como eu sou trabalhadora da área de saúde, trabalho num dispositivo de saúde mental, quem sabe um dia a gente não vai se encontrar aí pelos capos da vida, né? Então, assim, eu queria que vocês fizessem essa avaliação brevemente e dissessem basicamente como foi a aula de hoje, gente. O que foi para vocês e o que poderia melhorar também para que as próximas a gente faça cada vez melhor, tá certo, gente? Foi um prazer muito grande conhecer vocês. Então, vamos lá. Responda pelo Prêmio Norte. Vamos lá, coloca o Prêmio Norte para responder como foi a aula de hoje. Prêmio Norte. Não é pelo chat, gente. Isso, falem aí. Boa tarde, novamente estamos aqui. Boa tarde. Nós aprendemos não, caso boa noite. Né? Bastante mesmo com a sua aula, né? E esclareceu bastante, né, com relação aos cuidados que nós temos que ter com relação a prevenção da questão dos danos, né, do cuidado que nós temos que ter com relação a lidar com essas pessoas, né, e saber que é importante, né, não somente estar no curso ouvindo, mas colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Estava até comentando hoje, ansiosa com relação ao nosso estágio, né, para começar a colocar em prática. Então, foi a aula que eu senti mais vontade realmente de ir para o campo, sabe? Então, agradecer a você pela excelente aula didática. Tá bom? Obrigada, minha querida. Realmente foi uma aula bem proveitosa mesmo, tá? Muito obrigada. Foi um grande prazer ter um abraço a vocês. Orientador como professor. Tá bom, obrigada. Tchau. Um abraço. Agora vamos o Prêmio Sul. Desculpa.
Premensul. Hoje, o Premensul pode responder pelo chat. Júlia Nunes. O Julian Nunes agora. Pode responder, meu amor. Então, eu gostaria de, em primeiro lugar, lhe agradecer a sua participação. Foi muito feitosa, viu? Sua experiência de vida, sua experiência de trabalho nos conduziu a um aprendizado muito importante para exercermos no futuro essa profissão, né? Algo novo na nossa vida, não tão novo que a gente vê no dia a dia, mas novo no sentido de atuar para ter isso no trabalho, né? De reabilitar realmente esses dependentes químicos. Então foi muito bom, você teve didática, Muito bem. teve metodologia, então muito bom mesmo sua aula, sua dinâmica, sua metodologia de trabalho, excelente, principalmente pela sua experiência. Muito obrigada por tudo, você está de parabéns, espero que venhamos nos encontrar. Ô, gente, obrigado. Eu que agradeço vocês. E sendo bem remunerada, viu? Eu quero ganhar muito dinheiro, porque eu também percebi que não é fácil. Um abraço. Obrigada. Um forte abraço, gente. Agora o Premensul vai responder pelo chat, né? Que tá com problemas técnicos. Premensul agora. Vamos lá, gente. Para conhecimento de todos. A professora contribuiu para a nossa formação com a didática acessível a todos. Não abordando apenas uma linguagem técnica. Não abordando... É porque eu estou conseguindo com dificuldade para ler, mas é só um minuto. Abordou os assuntos de forma sucinta e objetiva. A professora contribuiu para a nossa formação acessível, com a didática acessível a todos. Não abordando apenas a linguagem técnica que ela falou, né? Parabéns, muito boa aula. Infelizmente não foi possível nossa interação e nem nossa apresentação. Realmente... Adoramos e obrigada. Gente, eu é que agradeço, estou muito feliz. E assim, eu sempre gosto de colaborar com a minha prática profissional para vocês. Para que vocês possam entender, gente, como de fato funciona. Porque a teoria às vezes é muito diferente da prática, né? Então a gente precisa sempre aliar a teoria com a prática. Porque nem sempre o que está na teoria a gente consegue fazer, mas a gente procura ao máximo fazer da forma melhor possível, da forma mais correta, da forma mais humana, da forma que a gente possa interagir melhor também com vocês, né? E que assim, eu peço a vocês que quando vocês forem fazer essa abordagem dependente química, que vocês lembrem tudo que a gente falou aqui na nossa aula, na nossa disciplina de saúde mental, né? Que vocês lembrem o papel da família, o papel da comunidade, e que vocês possam fazer esse acolhimento que nós falamos, essa escuta qualificada, evitando aquela questão dos pré-julgamentos, e que possa ser da melhor forma possível. Tá certo, gente? Então, um abraço e muito obrigada, gente.